José Manuel Fernandes, bom dia. Robert Prevost, agora Leão XIV, provocou-te surpresa, espanto? Bom dia. Bom dia, João. Olha, não era o nome mais óbvio, não é? Porque não era o nome que se falava mais. Não era, porventura, também mais conhecido. Ele é cardeal apenas há 2 anos. Portanto, não... Mas... enfim, há uma frase que penso que já aqui foi referida uma vez por um dos nossos convidados. Não é o Espírito Santo que escolhe os papas, mas os católicos acreditam que há sempre uma mãozinha do Espírito Santo. E que foi o próprio Bento XVI que disse: se fosse o Espírito Santo não teria havido alguns papas. Portanto, enfim, ele talvez não tenha dito isso com esta brutalidade que eu estou a dizer, porque ele era mais subtil, mas era capaz de ser isso. Ora bem, o que é que me parece, e eu acho que são vários domínios aqui que devemos, de alguma forma, procurar analisar. Primeiro que tudo, é um Papa americano. Portanto, havia a ideia de que dificilmente poderia ser um Papa americano, porque por motivos, alguns deles não muito racionais, devo dizer, não é? Primeiro, uma das razões era, bem, a América já é o Estado mais poderoso do mundo, portanto, é a unipotência, como foi definida durante muito tempo, agora já não é bem assim, portanto, não é razoável que a religião mais... a religião organizada com maior número de seguidores do mundo seja dirigida por alguém que vem da maior potência do mundo, porque isso é poder mais concentrado. Eu acho que isto é não perceber bem o que é a Igreja Católica, nem que são os Estados Unidos, nem que é o mundo. Pronto, porque as coisas não funcionam, por simplesmente, assim. Depois havia outra ideia que era os bispos nos Estados Unidos são muito conservadores e, portanto, será uma ruptura com o passado recente do Vaticano e com o Papa Francisco. Primeiro, não é verdade que o corpo dos bispos seja homogéneo. Os Estados Unidos têm, de facto, muitos cardeais, têm alguns cardeais considerados muito importantes entre os setores ditos mais conservadores, mas é uma igreja bastante variada e que ela própria tem uma história muito interessante. Porque eu creio que é, porventura, a primeira vez, pelo menos nos últimos séculos, que o Papa vem de um país onde a religião católica não é maioritária. Porque habitualmente, vamos lá ver, mesmo Francisco, a Argentina é um país católico. A Itália, naturalmente, os séculos anteriores, a Polónia, a Alemanha, enfim, com Bento XVI, a Alemanha talvez não seja maioritariamente católica, mas os Estados Unidos foram um país que foi muito feito pelos chamados WASP. Portanto, brancos, anglo-saxões, protestantes. Portanto, essa hegemonia tem-se vindo a perder e, curiosamente, há uma coisa que é os católicos têm vindo a ganhar influência. Há 100, 150 anos, os católicos eram uma minoria por regra, que estava a começar a crescer, mas por via da imigração, irlandeses, italianos, também portugueses, porque não, dizê-lo, mas era uma minoria, e era uma minoria pobre. A maior parte, repara, o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, quando foi escolhido para ser candidato, muitas pessoas viram isso, o seu catolicismo, como sendo um problema. John Kennedy. Agora, recentemente, houve outro presidente católico, mas isso já nem foi tema. Estou a falar de Joe Biden. Pronto. Agora, estes equilíbrios têm-se alterado, porque tradicionalmente os católicos nos Estados Unidos votavam democrata, até porque eram setores... e agora esse equilíbrio tem-se alterado e há até muitos setores muito relevantes que têm ganho força no Partido Republicano. O principal jornal de Chicago, que é o Chicago Tribune, diz que, enfim, por razões que têm mais a ver com questões culturais e não com as questões políticas da atualidade, o Papa, quando vivia em Chicago, terá votado nas primárias republicanas. O que é um movimento de uma forma normal, até porque, por exemplo, a recuperação dos republicanos entre os latinos, e os latinos são aquilo que tem feito crescer mais em termos de massa a presença de católicos nos Estados Unidos, tem muito a ver com questões que têm a ver com valores morais e culturais, mais do que com, aquilo que era a tradicional divisão
republicanos democratas, com os republicanos a representarem as classes mais elevadas e os democratas os sindicatos. Portanto, isso alterou-se muito, e há uma coisa muito, muito interessante, que é o Supremo Tribunal, que tem uma importância que tem nos Estados Unidos. Hoje em dia sempre foi dominado pelos chamados WASP, portanto, pelos protestantes brancos e anglo-saxónicos, e hoje a maioria dos seus membros são judeus na área liberal, portanto, à esquerda, e católicos na ala mais conservadora, digamos assim. O que diz alguma coisa sobre a influência intelectual, e esse aspecto é importante, que quer judeus por um lado, mas isso é antigo, quer agora católicos começam a ter, ou têm vindo a ter crescentemente nos Estados Unidos. Até porque, além deste fenómeno, e isso é outra questão que também será interessante seguir, porque é um fenómeno novo, além desta questão dos latinos e das antigas comunidades imigrantes, há um novo tipo de católicos nos Estados Unidos, que são os conversos, portanto, aqueles que se converteram. J.D. Vance, por exemplo. J.D. Vance, o vice-presidente. O Steve Bannon, também, portanto, e estes têm características porventura diferentes do catolicismo cultural antigo, digamos, e catolicismo são diferentes. Os renascidos para a fé, como era o caso, por exemplo, do presidente George W. Bush. E os católicos convertidos têm uma tendência para ser mais afirmativos, digamos assim. Eu não quero dar outras qualificações. Bem, e depois, quando olhamos para a escolha de um americano, muitas vezes isto é o domínio da América. Bem, primeiro, aquilo que nós conhecemos, algumas posições do Papa, designadamente no Twitter, que foram logo repescadas, são de alguma crítica aos chamados católicos maga. Portanto, aos chamados católicos maga. E, desse ponto de vista, é muito, muito, muito relevante verificar o que é que se pode passar nesta tensão, porque eu estava a ouvir a intervenção do Papa, eu não consegui ouvir em direto, mas ouvi mal pude, estava a ouvir essa intervenção e reparei que ele não só usou expressões, quer dizer, a primeira expressão que é fundamental é uma expressão que ele vai buscar diretamente a Jesus Cristo, que é relativamente à paz, e diz isso: a paz seja convosco, como Jesus Cristo disse, não é? Era a mensagem que ele queria afirmar no primeiro momento. Depois usa bastantes vezes a palavra todos, e portanto muita gente associa isso ao Papa Francisco, mas também recupera o não tenham medo, que é a mensagem inicial e muito marcante de João Paulo II, quando chega àquela mesma varanda, há muitos anos já, em 78, já passou muito tempo, mas muito, muito, muito relevante. E, portanto, há aqui um conjunto de mensagens diferentes, e mais do que isso, a forma como se apresenta vestido remete para Bento XVI, portanto, percebe-se que há uma vontade de síntese. Uma vontade de síntese daquilo que é a herança mais presente da Igreja. E ao recordarmos João Paulo II, a escolha de João Paulo II, que foi mais difícil, foi só a 8ª votação e não a 4ª, foi de alguém que rompia com a tradição dos papas italianos, mas que vinha de um país, na altura ainda dominado pelos comunistas. Que significado teria isto? Que importância teria isto? E sabemos até que ponto João Paulo II foi importantíssimo para o fim do comunismo na Polónia e depois em todo o leste da Europa. Foi absolutamente instrumental. Até que ponto agora este Papa, vindo dos Estados Unidos, pode... Reparem, estamos a falar de um país que não é propriamente comunista, mas que neste momento é dominado pelo... Enfim, tem um presidente chamado Donald Trump, que não é católico, o vice-presidente é, mas com orientações que podem entrar no mínimo em tensão com este Papa. E terá isso alguma influência na própria evolução digamos, da política americana? Não sei. Pensaram os cardeais nisso? Também não sei. Mas fiquei a pensar no assunto, porque vai ser alguém que vai ter uma voz na América, de certeza. Não pode deixar de ter. Apesar dele, tendo nascido em Chicago, tem origens muito europeias, francesas, italianas, espanholas, não é? Da família. Vem de uma família com grandes ligações à Igreja. Diz que a mãe
que mantinha de pé a paróquia onde ele cresceu, e uma paróquia muito mariana. Portanto, daí ele fala na sua intervenção da Virgem de Pompeia, mas depois reza uma Ave Maria, que é uma coisa que, sobretudo para quem, enfim, eu tive educação católica, é uma coisa muito, quer dizer, talvez porventura, não sei se vou dizer algum disparate, porque hoje em dia não sou praticante, não sei se a Ave Maria é provavelmente a primeira oração que os cristãos aprendem, antes do Pai Nosso, para os meninos, não sei exatamente se é assim, mas é a ideia que eu tenho, a memória que eu tenho. E, portanto, é algo que seguramente diz muito a muita gente, e eu acho que vai haver aqui, eu já disse isso quando discutimos este tema, a Igreja, para ter 2000 anos, teve que ter sempre a sabedoria da continuidade e da mudança. Portanto, isto não se faz por rupturas e por revoluções. Rupturas e revoluções sempre foram tentadas, deram para os disparates, chegou a haver 3 papas, enfim, em certo momento, mas por razões também muito de tensões políticas, influência dos poderes políticos. Agora, portanto, há questões que são obviamente de continuidade, mas vêm de muito trás, a atenção pelos pobres, pelos desvalidos, em concreto pelos imigrantes. Há outras questões que nunca ninguém quis dar muita atenção, mas que era a doutrina, e disso de Francisco não se distanciou, e não penso que vai haver aqui distanciamento no que respeita a temas como o aborto, como a eutanásia, portanto, onde a doutrina se manteve muito, muito constante. E depois há outros temas que vamos ver como é que eles evoluem, os temas do recasamento, de como tratar com os católicos que se recasaram, com o tema das mulheres e o lugar das mulheres, o tema da sinodalidade. Talvez o único tema que ele foi muito claro foi o tema da sinodalidade, que é uma coisa que eu penso, mesmo para a maior parte dos católicos, não sei bem sequer o que significa. Portanto, mas tem mais a ver com a organização interna da Igreja, com a forma como a Igreja se vai evoluindo. Agora, pela sua personalidade, ele não vai, parece-me a mim, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós ouvimos, nomeadamente, por exemplo, aqui há Agostinhos português, portanto ele é da Ordem de Santo Agostinho, portanto é um Agostinho, e Agostinhos que o conhecem da Ordem dos Agostinhos, portugueses, não é? Portugueses, ou que estão em Portugal, já falámos com eles ontem e hoje, é alguém com um tipo de relação humana que tudo indica será diferente da de Francisco. E há um bocadinho a percepção que nos últimos tempos algumas das coisas, da forma como Francisco geria a Igreja, portanto, podiam estar a criar problemas mesmo entre os próprios cardeais. Não estou a falar de temas de orientação, estou a falar de temas que têm a ver com a forma como comunicava muito através dos mídia, porventura de uma forma menos habitual, e disso aqui parece haver uma outra forma de estar. Não há entrevistas, não é? Não é um cardeal que tenha dado entrevistas, inclusive pediu aos irmãos para não darem entrevistas nestes últimos tempos. Portanto, agora é natural que os irmãos estejam a começar a falar, porque, enfim, é um momento que não se pode... O irmão mais velho já falou, já deu uma entrevista hoje. Já mostrou-se muito surpreendido com a nomeação, ou com a eleição do irmão. O Papa Francisco dizem, enfim, eu não estou por dentro, mas que tinha um estilo bastante mais direto e dirigista, há quem me fale mesmo em autoritarismo na forma de dirigir a Igreja, e que este será mais colegial, procurará mais consensos. Agora, nas questões que estão em cima da mesa vai continuar a haver evolução, porque elas estão a ser discutidas, nomeadamente nos sínodos. E, portanto, há algumas questões sobre as quais eu tenho, enfim, uma questão é ter a preocupação da paz, claramente vai estar no centro. Outro tema é saber como é que se chega à paz e como é que isso é feito. E aqui, uma das coisas que me causa mais, digamos, talvez a crítica mais aberta que eu faço aos últimos anos é a forma como se lidou com a China. Portanto, o tipo de aparente concordata, que não é pública, mas que terá dado ao Partido Comunista Chinês algum poder sobre a nomeação dos bispos, o que é um caminho que se percebe, mas que no qual se tem que colocar pelo menos muitos pontos de interrogação. E, portanto, eu diria que há ali uma tentativa de fazer pontos com muitos setores diferentes da Igreja, e depois há outra coisa que eu acho que é, de facto,
quando ouvi o nome, mais que saber do que era americano, que para mim foi mais importante. Portanto, e lembro-me muito bem de que eu estava numa cerimónia, uma coisa assim, pública, toda a gente veio ter comigo, o que é que sabes? Olha, sei que escolhi o nome de Leão e isso quer dizer alguma coisa porque é o Papa da Rerum Novarum. Portanto, para quem não sabe o que é a Rerum Novarum é uma encíclica do final do século XIX, 1891, não me quero enganar no ano, uma encíclica a encíclica que, no fundo, é a encíclica fundadora da doutrina social da Igreja. E que é, enfim, os dois Papas de Leão, portanto, para os quais pode haver referência, é Leão Magno e Leão XIII. Leão Magno é o Leão I, portanto, muito antigo, estamos a falar do século V, lá muito para trás. E depois Leão III, final do século XIX. São dois papas muito importantes. Leão Magno, quer para consolidar o papel do Bispo de Roma como chefe da Igreja Católica, quer para consolidar aquilo que vinha de uma coisa que falámos também aqui recentemente, a propósito da Páscoa de Niceia, do Concílio de Niceia, da doutrina do Concílio de Niceia. Ele já surge depois de Santo Agostinho e daquilo que é a doutrina de Santo Agostinho, que tem imensa influência na Igreja Católica, e é um Papa com um consulado muito longo, mais de 20 anos, tal como Leão XIII, e talvez para mim a maior surpresa de ontem foi a idade do Papa. Porque um Papa com menos de 70 anos é um Papa que pode ter um consulado de quase 20 anos. E dizia-se que os cardeais estariam a procurar que isso não acontecesse. Porque o último consulado muito longo, foi o de João Paulo II, ele também chegou lá muito mais novo, não é? Mas depois teve o atentado e, portanto, ficou imediatamente muito fragilizado. Mesmo assim, teve um consulado longuíssimo, um papado muito longo, e que talvez houvesse a preocupação de não haver papados tão longos. Não é uma questão de ser papados de transição, cultos, mas não tão longos. E não foi essa a opção do conclave, dos cardeais. Há a possibilidade de ser um papado muito longo. Estes dois papas Leão, de facto, foram importantes porque foram longos, mas foram momentos também de afirmação e viragem, com peso, por exemplo, da teologia, que é um dos temas que, digamos, onde porventura Francisco não tinha tanta solidez. Leão XIV não é um teólogo, mas tem formação em filosofia e em, como é que se chama? Matemática, mas matemática não é. Direito canónico, desculpa, não me estava aqui. E o direito canónico enfim, há quem veja muito as pessoas como direito canónico como sendo um sinal de conservadorismo. Eu não creio que pode ser uma coisa que uma vez ouvia, porque na altura da eleição do Papa Bento, que foi quando se é especialista num determinado tema, tem-se mais noção de quais são os limites da evolução. Quando não se é especialista, tem-se mais medo de se chegar à beira do precipício, sobretudo quando se é Papa, não é? Portanto, sabe-se que há ali um limite até onde é que se pode ir sem violar o essencial. E talvez aqui seja uma questão relevante, porque não é provavelmente... há questões que estão a ser batidas na Igreja que podem ter muito a ver com isto. Basicamente, regressando a Leão XIII é importante na passagem da Igreja, de uma Igreja que, em muitos aspectos, é uma Igreja anti-iluminismo para uma Igreja moderna. Portanto, isso passa, e para uma Igreja que está, e não é só a Rerum Novarum, é mais aspectos do seu papado, sendo que as pessoas falam muito da Rerum Novarum, ele também tem encíclicas sobre um tema que hoje sei um bocadinho da atualidade, mas que são as encíclicas antimaçónicas. Porque eram, na altura, os que também eram um tema relevante. No que diz respeito àquilo que é a doutrina social da Igreja, o compromisso que vem da Rerum Novarum, evidente, tem evoluído, porque houve mais duas encíclicas, pelo menos duas, não é? Muito relevantes no que respeita à própria renovação desse tempo, que é o 40º ano logo pelo Papa que veio a seguir, e sobretudo a 100º anos do Papa João Paulo II. Portanto, é a ideia de que, primeiro, os trabalhadores têm direitos, é um aspecto muito importante, não são apenas... É preciso haver aqui um equilíbrio entre capital e trabalho, sendo que, à partida, o capital tem mais poder, e depois, porque também estamos numa altura em que começa a haver, já tinha havido o manifesto do Partido Comunista, já tinha havido Karl Marx,
a consagração do direito de propriedade. Portanto, os trabalhadores têm direito, mas há um direito de propriedade. E, portanto, há o equilíbrio. Portanto, não é uma igreja liberal no sentido do liberalismo clássico, mas também não uma igreja socialista, porque é uma doutrina que é feita muito contra aquilo que era na altura uma doutrina de desvalorização da propriedade. Pronto. Hoje em dia sabemos que o socialismo já não é exatamente isso, nem o liberalismo exatamente o que era há 100 anos. Há mais de 100 anos. Já vamos para os 140 anos. Não é? Portanto, e eu acho que isto é muito relevante porque isto dá-nos um sinal de que é um Papa que tem noção de que as questões, se seguirmos, por exemplo, há uma outra ligação com penso eu, não tenho a certeza, mas talvez alguém aqui nos ajude, com Leão XIV, com Leão XIII, que é, Leão XIII dá muito destaque ao tomismo, portanto, à doutrina de São Tomás de Aquino. E a formação deste Papa passa por um instituto em Roma que se chama, não me queria enganar no nome, mas também São Tomás de Aquino, não é? Como é que se chama a universidade onde ele esteve em Roma a estudar? O Angélico. São Tomás de Aquino. E aqui, enfim, nós às vezes falamos pouco disto e eu sou muito ignorante nesses temas, mas pode haver também aqui mais traços de união naquilo que são, digamos, algo que quando falamos de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, estamos a falar de dois dos maiores pensadores da Igreja Católica. E, portanto, o remeter também para estes dois pontos é muito, muito relevante, pelo menos eu parece muito significativo. Portanto, acho que vamos viver tempos muito interessantes.